Relatórios a partir de 26 de setembro de 2023. Status do RV. Finanças parlamentares. A crise do dólar está a caminho para uma solução final. A Comissão Parlamentar de Finanças confirmou que a crise do dólar caminha para uma solução definitiva, devido à presença de um verdadeiro movimento governamental em direção a esta questão. Um membro do comitê, Moin Al-Kazemi, disse ao ARF News: há um movimento governamental não anunciado para acabar com a crise do dólar e o aumento da taxa de câmbio no mercado paralelo, com uma grande diferença em relação à taxa oficial, e esse movimento está testemunhando um grande progresso. Aspas. Al-Kadhimi afirmou: a crise do aumento da taxa de câmbio do dólar no mercado paralelo testemunhará uma solução final durante o próximo período, mas este assunto precisa de algum tempo, e a autoridade monetária do Estado iraquiano está a trabalhar nisso, e haverá resultados tangíveis neste arquivo. Aspas. Está chegando e por isso devemos ser pacientes. Estado do RV. A saga sobre o RV do dinar iraquiano só fica cada vez melhor com o passar dos meses. Mas quanto tempo demorará até que o Iraque possa libertar a sua própria moeda? Mais uma vez, ele se gabando de seu país e de sua grande riqueza e agora até de sua posição no cenário global e no Oriente Médio. Mas o dinar ainda vale um sexto de centavo. Poderão pensar que o seguinte é hipercrítico em relação ao Iraque, mas lembrem-se que os EUA quererão proteger o dólar se o Iraque quiser ser verdadeiramente independente financeiramente mais uma vez. Os EUA estão a ser muito cautelosos na quantidade de corda que dão ao CBI e ao Comitê de Finanças para se enforcarem. Eles vão se enforcar, assim, os EUA, o principal jogador, voltam a campo, para controlar o movimento econômico do Iraque principalmente no que diz respeito ao dólar, e Washington volta a se impor como o capitão, e liderar a partida, até porque o povo sabe muito bem quem está liderando este jogo e controlando as rodadas da partida. Mas aqui estão as boas notícias a esse respeito. Mais uma vez, vemos os EUA satisfeitos com o desempenho do governo iraquiano, e com a forma como lida economicamente com o Banco Federal dos EUA, ou com as exigências do Banco Mundial, e outros que vemos surgir com novos controlos para controlar o movimento do dólar e anunciando novos controles punitivos para os bancos privados iraquianos que violam as operações de compra e venda no mercado de moeda local. Portanto, não desanime quando receber essas notícias, pois são notícias realmente boas. Os bancos do Iraque precisam de ser punidos pelos abusos e esta falta de justiça tem sido também o problema do passado e a razão pela qual a corrupção era tão elevada. Então, em meu último boletim informativo, voltei e mencionei muitos dos artigos antigos de 2008 em diante. Consegui dar um bom cronograma do projeto para deletar os zeros e as atitudes para concretizar esse esforço e por que ele foi adiado. Todos esses problemas anteriores estão agora resolvidos? Agora estão todos claros para seguir em frente? Se não tiver certeza, volte e releia o boletim informativo nos arquivos. Portanto, esta recente visita de Al-Sudani às Nações Unidas, ONU, foi tão significativa que mal consigo enfatizá-la o suficiente. Basicamente, ele estava defendendo a ONU por 3 questões principais, nenhuma das quais era para coordenar o RV. Mas é um subproduto do processo de recuperação da soberania do Iraque. Desde janeiro deste ano, quantos artigos lemos sobre o Iraque e a sua falta de ser tratado como uma nação soberana, independentemente de todas as sanções que foram levantadas desde as 2 guerras do Golfo com o Iraque. Pessoal, já se passaram 20 anos desde a invasão de 2003.
As principais questões na ONU eram sobre 1. Todas as condições do capítulo 7 sejam levantadas não apenas sob pretexto, mas na prática, especialmente com as reformas econômicas e financeiras. 2. Foram estabelecidas políticas com o Irão para as relações comerciais e as milícias iranianas que ainda existem no Iraque após a guerra do ISIS. Como resultado da reunião da ONU, o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, anunciou que o início do desarmamento dos grupos armados que se opõem ao seu país é um passo positivo para garantir a segurança. 3. Restabelecer o estatuto oficial, internacional, com o resto do mundo, isto também incluirá o restabelecimento do dinar. Aqui está seu discurso completo com tradutor de inglês. Al-Sudani na reunião do Conselho Geral da ONU em 19 de setembro de 2023. Então, o que anunciou Al-Sudani quando regressou ao Iraque após as suas reuniões com a ONU? Al-Sudani está agora a enfatizar a abertura do Iraque aos países do mundo para criar bases econômicas para o país, porque isso impulsionará o fluxo de investimentos árabes e internacionais. A visita do primeiro-ministro Al-Sudani a Washington apoiou a estabilidade da economia iraquiana e o controle do arquivo das taxas de câmbio do dólar em relação ao dinar. Sim, gosto quando dizem que o Iraque é estável. Al-Sudani destacou que o Iraque está caminhando para a abertura a todos os países internacionais para concluir relações equilibradas baseadas na realização de interesses comuns, na preservação da soberania e na não interferência nos assuntos internos. Num artigo hoje lemos que o Banco Central do Iraque estabeleceu o próximo ano como uma data para limitar as transações comerciais internas e outras ao dinar iraquiano em vez do dólar. O governador do Banco Central, Ali Mohsen Al-Awlaki, afirmou no domingo que o banco vai dispensar as transferências externas no próximo ano e contar com bancos correspondentes em bancos correspondentes nas operações de transferências externas, uma vez que as transferências através de bancos correspondentes têm atingido 60% do total de transferências, fora da plataforma eletrônica do Banco Central, enquanto a taxa de execução das transferências verificadas atingiu mais de 95%, indicando que isto ocorreu após um acordo entre o Banco Central do Iraque e o Banco Federal do ZEUA, semelhante a países do mundo, onde os bancos centrais não conduzem negócios. Executivo, e seu papel está focado na supervisão e controle. Esta é a sua forma de finalmente abandonar o processo sancionatório dos leilões de moeda, embora todos saibamos que as sanções já foram completamente levantadas. Eles não vão apenas encerrar os leilões, mas gradualmente eliminá-los. Pessoal, não pode ficar muito melhor do que esta notícia neste período. Mas quando eles irão RV e depois serão reintegrados? Tive meu bate-papo normal de sábado em minha ligação com meu contato do CBI. Quero trazer a notícia que me foi contada. Afinal são os seus presentes que tornam essas ligações possíveis, e sempre compartilharei o que me disseram. Então, me disseram que podemos esperar a parte de reeducação do processo do projeto para excluir os zeros. Começará em breve, provavelmente em outubro. Foi explicado muito claramente e detalhadamente a todos o que realmente significa esta reeducação e para que vocês pudessem ver que ainda não aconteceu. Eu não me importo com o que esses outros gurus idiotas da inteligência estão dizendo a você. Eles são todos idiotas e mentirosos. Você quer um cronograma? Recebi um cronograma de outubro para o início do processo de reeducação e a distribuição das novas denominações mais baixas, o primeiro conjunto, em algum momento antes do final de dezembro,
se tudo correr conforme o planejado. Disseram-me para lembrar que o CBI, como qualquer banco, não distribui dinheiro gratuitamente. Cada nota de denominação mais baixa deve ser contabilizada e trocada pelas 3 notas zero maiores, tal como fizeram em 2004, quando trocaram as notas de Saddam Hussein pelas 3 notas zero. Esta taxa de RV apenas no país de que você sempre ouve falar é a taxa de câmbio inicial para negociar ou entregar as 3 notas zero maiores. Isso é tudo. Disseram-me que esta fase do processo deve ser concluída em boa situação antes que a reintegração aconteça, quando a taxa poderá mudar significativamente para mais à medida que se tornar internacional. O ATMS ajudará no processo, mas principalmente somente após o andamento. Inicialmente serão os bancos que criarão janelas de câmbio tal como fizeram em 2004. Sei que muitos de vocês no passado contestaram esta taxa única no país e disseram que não é possível ter 2 taxas para o dinar. Você está tão correto. Eu sempre disse que só haverá uma taxa por vez. Primeiro, a taxa RV no país para a troca, conversão, redenominação inicial que ocorrerá no país do Iraque. Então, mais tarde, cerca de 2 a 3 semanas, ou mais, se necessário, eles mudarão para o Forex. Entretanto, eles irão observar e monitorizar a inflação. Não disse isso o tempo todo e permaneci firme no processo que me foi dado em 2011? O que tudo isso significa? Isso significa que acredito que eles pretendem janeiro de 2024 para sua reintegração e não antes. O CBI já não nos disse que este é o melhor e oportuno momento para reintegrar? Então, aqui vamos nós de novo. Este é o início do ano fiscal. Talvez eles pretendam fazer isso antes, mas não há nenhuma evidência da minha parte para provar isso. Não há forma possível de o fazerem antes, uma vez que já estamos quase em outubro e precisarão de meses de preparação dos cidadãos, da criação de janelas de câmbio nos bancos e depois da condução dos esforços. Às vezes, respondo às perguntas que me são feitas e partilho as minhas respostas na newsletter com todos. Então aqui está um comentário que vale a pena compartilhar. Pergunta: obrigado novamente por todo o seu trabalho duro. Você poderia repassar informações sobre o acordo chinês para perguntar quando iremos aos bancos, por favor, senhora? Não tenho nenhum problema em procurar isso nos arquivos, só que não me lembro exatamente quando você falou sobre isso pela última vez. Resposta: acho muito triste trazer todas as notícias do RV, da reintegração e da corrupção dentro do WEF e da ONU e como isso está afetando a política do ZEUA. Essas políticas afetam tudo. Mas tudo o que meus leitores poderiam comentar é perguntar sobre a taxa de contrato da China? Por que você não consegue entender que tudo está interligado? Desculpe, eu disse a todos que iria arquivar apenas 8 newsletters e agora são apenas 2, então preste atenção à política. A informação já foi excluída do arquivo por se tratar de um boletim informativo de junho de 2023. Lembre-se também de que você não está se envolvendo em nenhum contrato com a China. É o Tesouro do ZEUA que lhe permite participar num programa especial que aproveita os contratos petrolíferos com a China. Não posso ficar me repetindo indefinidamente. Basta ser paciente, a reintegração está chegando, mas primeiro o mais importante. O sistema financeiro quântico explicado. Nos últimos meses, o termo Sistema Financeiro Quântico, QFS, tem sido mencionado cada vez com mais frequência por vários representantes populares da mídia alternativa,
e a introdução iminente deste novo sistema global, que se destina a substituir o sistema bancário existente, foi mencionado várias vezes para garantir a distribuição justa de todos os bens a todas as pessoas na Terra. Profecias, por exemplo, de Charlie Ward e Simon Parkes. O QFS foi apenas anunciado, ainda não foi introduzido e até agora nenhuma evidência sólida foi apresentada de que a infraestrutura apropriada já está instalada e pronta para uso, o que, no entanto, é assegurado por Charlie Ward, entre outros. A forma como o QFS é planejado será de grande benefício para quase todas as pessoas e representará um grande passo à frente para a civilização humana. Mas também criará uma pequena minoria de perdedores. Infelizmente, eles ainda parecem estar nas alavancas do poder no momento, e eles usarão todo o seu aparato de poder para prevenir a introdução ou sabotar o sistema. Lembremos também que o QFS se destina apenas a uma fase de transição, pois quando a Terra fizer sua ascensão em 5D, qualquer sistema monetário ficará obsoleto. O Quantum Financial System, QFS, é uma estrutura financeira megalítica dada à humanidade do céu. Eu o chamo de megálito porque é o sistema financeiro mais avançado que alguém pode imaginar. Esta tecnologia não tem nada parecido na Terra agora. É um ótimo sistema projetado para cuidar da extensa contabilidade financeira necessária para realizar qualquer transação financeira no mundo em tempo real. O QFS está alojado no Mega Quantum Consciousness, QC, que é frequentemente referido como um computador. A consciência quântica é a consciência divina que está disponível para nós nesta terceira dimensão. Ele contém todas as ferramentas necessárias para que possamos inaugurar a Idade de Ouro da humanidade. O QFS é um sistema contábil que consiste em contas individuais. O QFS é apenas um dos muitos aplicativos que já estão alojados no QC e estão prontos para implementação. Outra aplicação são as estruturas do plano de ação da Love One Society, que devem ser usadas por centenas de proprietários de ZIN. A Quantum Internet já está instalada e será ativada quando os satélites Starlink forem ligados. Todos terão um portal pessoal para este Quantum Internet, QI, com cada dispositivo que agora é usado para acessar a internet e sem um provedor de internet. Ele terá seus próprios navegadores que não podem ser usados indevidamente pelo Google, etc. Não contém anúncios e, ao contrário dos computadores terrestres, não pode ser hackeado, infectado por vírus e não requer uma fonte de alimentação externa. Outro recurso de segurança é sua conexão pessoal com o CQ. A conexão é direta com o computador quântico e não usa um provedor de serviços, portanto, não há como baixar vírus, worms ou outro lixo destrutivo para o seu computador. Isso também se aplica à inteligência artificial que pode invadir seu computador e procurar informações privadas. O QC é um porteiro benevolente. Além do aspecto do sistema financeiro, este computador quântico, QC, tem espaço de armazenamento e capacidade suficiente para assumir qualquer função de computador no mundo, e com amplas reservas. Ele funcionará como a nuvem e abrigará todos os seus aplicativos, arquivos e fotos. Todos os outros dispositivos de armazenamento de computador se tornarão obsoletos. O QC será o primeiro computador com aplicativos em todo o mundo que todos podem usar. Uma pequena história. Vamos deixar todas essas coisas de lado e olhar o que o QFS tem feito nos últimos 3 anos ou mais. Foi muito ativo. Aqueles que lidaram com este computador o usaram para se agarrar ao arcaico sistema de computador dos bancos centrais.
Dessa forma, ele obteve informações de contas de todas as contas bancárias de todos os bancos do mundo. Com essas informações, o QFS foi integrado ao sistema de transferência SWIFT, onde cada transferência é trazida para o QFS para registrar os dados da transferência. O QC então faz a transferência para a conta bancária designada. Com esta opção de gravação, cada transferência foi gravada e salva pelo sistema SWIFT e todos os dados. Isso significa que, a cada transferência, o QFS registrava o número da conta, de onde veio o dinheiro, quem o enviou, quando e em que conta foi parar. Cada aumento nas moedas fiduciárias atuais, independentemente da moeda nacional usada, foi fornecido com uma pegada digital eletrônica, com a qual pode identificar cada aumento de moeda dentro do sistema bancário. Com essa pegada digital eletrônica, ele pode rastrear todas as mudanças de moeda e identificá-las em todas as contas bancárias em qualquer lugar do sistema. O QC registra todos os dados de transação em seu centro de armazenamento permanente para sempre, não apenas 40 transferências. O QC foi criado fora do tempo e incorporado a esta linha do tempo para uso pela aliança. Ele mantém um registro de todas as informações bancárias desde que os bancos começaram a usar computadores em seu sistema de contabilidade. O conhecimento de que o CQ está hackeando os computadores do Banco Central não é do conhecimento dos banqueiros ou de seus técnicos de TI. Nos últimos 3 anos, se um banqueiro tentou redirecionar fundos de transferência SWIFT para sua conta de negociação bancária para que eles pudessem negociar durante a noite, eles descobriram que os fundos foram transferidos para a conta do destinatário momentos após a transferência ter sido acionada. Eles não podiam usar os recursos para negociação, que é a fonte de 86% de sua receita. Você pode imaginar um técnico sendo demitido por não conseguir fazer o que o chefe queria? Não é culpa dele, ele não tem ideia do que está acontecendo. Imagine a frustração do banqueiro tentando roubar fundos e vendo a polícia bater na porta com um mandado de prisão. Imagine o político recebendo uma propina de um país que recebe ajuda estrangeira e descobrindo que seu dinheiro foi transferido para uma conta que mantém os fundos para as agências de aplicação da lei investigarem. O QFS sabe de onde vem o dinheiro e onde ele está. A transição do antigo para o novo. O computador quântico está vivo e fazendo seu trabalho de reconhecimento, mas as contas QFS ainda não estão ativas com os fundos. Os novos fundos estão inativos e aguardam os certificados ouro para serem ativados em uma conta. Isso é feito com uma transação. A venda do nosso ZIM para a aliança é a transação pela qual os certificados são ativados. E como é feita a transição do antigo para o novo QFS? A redefinição de moeda global, que redefine todas as moedas para o valor de face com todas as outras moedas, deve ocorrer pouco antes de o QFS ser ativado. O QFS não se ajusta às diferenças no valor atual das moedas, portanto, o GCR deve ser concluído quando o QFS for ativado. Todos os fundos de resgate IRV serão depositados no QFS como moedas lastreadas em ouro no momento do resgate ou troca. Os fundos RV são calculados e depositados nas contas QFS como moedas lastreadas em ouro usando certificados digitais de ouro. Os fundos são depositados na moeda local em que são resgatados. Lembre-se que esta é a redefinição global da moeda significa que as moedas do mundo foram trocadas por um sistema financeiro mundial totalmente novo, garantido por ouro. Não haverá alarde ou anúncio público quando o QFS for ativado.
Existem aqueles no setor financeiro e alguns na comunidade de inteligência, bem como aqueles que resgatam ou trocam, que saberão que o QFS foi ativado, mas haverá muito poucos avisos para o público em geral de que foi ativado e completo está funcional. Os bancos passarão por seu próprio período de transição à medida que perdem fontes vitais de renda e se tornam insolventes e colocados em concordata. Mas a Allianz quer que essa transição seja o mais perfeita possível. A transição incluirá chapéus brancos dentro do sistema bancário, que continuarão a funcionar como um banco com acesso pessoal ao QFS para que possam atender aos clientes. Ao mesmo tempo, o setor de serviços financeiros administrará as despesas gerais e o pagamento de salários para manter os serviços bancários. Obviamente, um cliente pode fazer perguntas sobre por que não foi cobrada uma taxa de cheque especial em sua conta, mas o caixa pode simplesmente dizer que não cobramos mais. Quando o QFS é ativado, não há mais encargos de serviços financeiros, sem mais taxas de empréstimo, sem roubo de funcionários de banco e sem atrasos na transferência de fundos. Será apenas uma simples transferência de conta para conta iniciada pelas partes envolvidas. Nenhum sistema CIPS ou SWIFT de terceiros terá de ser envolvido. Todas as transferências são iniciadas no QFS pelo titular da conta individual, sem que ninguém tenha que fazer isso por eles. Realmente é o fim de uma era de manipulação financeira por banqueiros para ganhar dinheiro com dinheiro. O QFS é gratuito, seguro e extremamente rápido. Segunda parte. Nenhuma moeda fiduciária ou qualquer outra forma de moeda ou dinheiro pode ser depositado no QFS sem passar por um processo de troca e receber um certificado digital de ouro. Sem o certificado ouro, o computador não o reconhecerá como dinheiro. Quando chegar a hora, qualquer pessoa com uma conta bancária poderá acessar o portal QFS e trocar sua moeda fiduciária nessa conta bancária pelo QFS. O QFS já sabe se o dinheiro é limpo e não terrorista e vai permitir a troca. Em seguida, ele é fornecido com o certificado ouro e ativado para uso. Um certificado de ouro eletrônico e digital será o veículo usado para proteger a moeda. Cada quilo de ouro armazenado possui um número de série de identificação. Isso significa que cada quilo é identificado e pode ser usado para cobrir uma determinada quantia em dinheiro. Cada aumento de moeda é fornecido com um certificado ouro digital. Este certificado digital se refere ao quilo específico de barra de ouro que foi colocado de lado e identificado para garantir esse aumento específico da moeda. O processo de certificado ouro é válido para todas as moedas, independentemente do país de origem. Haverá uma etiqueta digital indicando o nome da moeda a qual o certificado pertence. O valor do certificado é sempre uma extensão do quilo de barras de ouro, ao qual está atribuído. Isso evita ter que arrastar ouro. Isso é gênio.